Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Melhor agora. Meus amores, ontem a gente teve mais ou menos uma reunião com a coordenação e só ontem nós ficamos cientes das datas, né? Porque nós tínhamos noção de que a prova de vocês seria a partir do dia 23, mas a ideia que nós tínhamos era que seria num contraturno e que vocês ainda teriam uma semana de aula. Mas ontem nós recebemos o calendário final e constando que próxima semana a gente já não se encontra, né? Já não se vê mais, vocês só vão fazer as provas. E assim que sair o resultado, a gente tem um prazo de 48 horas para fazer a correção das provas, para colocar o resultado e iniciar com a recuperação. Então, sendo assim, eu nem vou trabalhar com vocês termos acessórios. Nós vamos ficar só com os integrantes. Tia, eu vou ter algum problema com isso? Não, não terão problemas com isso, porque esse conteúdo ele entra novamente no segundo ano. E a gente foi falando bastante sobre esses conteúdos. E aí, como eu tinha a ideia de explicar, né, essa parte dos termos acessórios hoje e a gente entrar para as questões, eu vou fazer uma revisão dos conteúdos dos termos integrantes das orações e não vou mexer com os acessórios. E aí, quando for na quinta-feira, mais próximo da prova, a gente faz só as resoluções de questões sobre o nosso material. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, como é que está esse conteúdo na cabecinha de vocês? Quando a gente fala de transitividade de verbo, quando a gente fala sobre os termos integrantes, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva. Como é que está isso na cabeça de vocês? Porque a prova eu estou terminando de elaborar hoje, né? Nosso prazo de entrega é hoje. E aí a única que está faltando do médio, do Fundamental 2 e médio. E aí eu estou concluindo ela hoje para enviar. E aí eu quero saber como é que está esse assunto na cabeça de vocês. Se vocês estão tranquilos, se vocês estão cheios de dúvidas, se eu começo a revisão do zero, se tem uma parte que para vocês está muito mais complicada, digam-me. A prova, pelo que eu já fiz, né, da prova, ela não tá, eu vou falar assim, não tá difícil, mas realmente não está. Eu queria pedir para vocês uma coisa. Quando vocês estão colocando só as respostas, não é no caso da Sara, né? Só as respostas. Você não consegue inserir essas respostas na plataforma, na prova mesmo, Sara? Sim. Não entra de jeito nenhum. Não. Aí você também não tem a opção de pedir para a escola imprimir, você responder, escanear e mandar. Não. Fica mais difícil, né? Porque quando a gente Uhum. faz essa correção separada, e principalmente quando ela fica numa folha à parte, o que, que tem alguns alunos fazendo? Eles abrem um documento no Word, colocam as respostas e envia pela plataforma só essas respostas. Quando vem de uma folha de caderno para mim, eu recebo aqui, faço a impressão e sai a marca da folha todinha. E aí a resposta, não sei se está de lápis, se a caneta é muito clara, ela fica praticamente apagada. Então, se você tiver a opção de abrir um documento no Word, colocar as respostas nesse documento e enviar pela plataforma, é melhor. Só em último caso, se você realmente não conseguir, você faz como você está fazendo, porque a imagem está aparecendo para mim muito embaçada. Ou escreve com a caneta de cor preta, tá certo? Tá certo. Pronto, obrigada. Então vamos lá. Como eu sei que vocês não vão me dizer qual é a pior parte, qual é a melhor parte, o que está faltando, a gente vai fazer uma revisão rapidinho
de todo esse conteúdo para a gente concluir na quinta-feira e vocês vão responder a prova falando só sobre termos integrantes. Termos integrantes. Mas quando eu falo de termos integrantes, vocês precisam ter a noção do que realmente integra essa parte que vocês precisam estudar de função sintática. Mais uma vez, função morfológica, função sintática. Quando eu falo que a oração gira em torno de um verbo eu estou falando de função morfológica, das partes menores, da análise que eu preciso fazer de partes menores. O importante da oração inicial, tudo que eu vou trabalhar quando eu me relaciono com oração, eu preciso lembrar do verbo. É a primeira coisa que eu preciso visualizar. A partir do verbo eu faço todo esse trabalho, porque eu vejo o que é sujeito, o que é predicado. A partir do verbo eu vejo o que é um complemento, o que é um predicativo do sujeito, o que é um adjunto adverbial, o que é um adjunto adnominal, o que é um complemento nominal. Tudo isso a gente consegue visualizar a partir do verbo. Por quê? Qual é a diferença? Às vezes eu posso pensar assim, tia, complemento nominal é muito próximo de objeto indireto. Por quê? Porque os dois me pedem uma preposição. Olhem a diferença do que a gente está falando. Enquanto o objeto indireto complementa o sentido de um verbo, o complemento nominal vai completar o sentido de quê? Complemento nominal. Completa o sentido de um nome. Esse nome é um substantivo. É um substantivo, geralmente é um substantivo abstrato, mas pode ser também um adjetivo ou um advérbio, contando que esse complemento não seja um complemento de verbo. Se for complemento de verbo, aí eu já não tenho um complemento nominal, eu terei um objeto indireto. Porque os dois pedem a presença da preposição. E aí, o que foi que eu fiz na elaboração da prova? Não estou dando questão, estou só explicando umas coisas para vocês. Eu entrei com conceitos. Se vocês não lembrarem do que eu estou falando, tem os conceitos na prova. Da grande maioria das questões, eu fiz assim um apanhado, um pequeno resumo do que diz cada coisa, para que vocês observem para fazer a análise. Então, importante, verbo. Identifiquei o verbo, aí eu faço a análise da estrutura maior. E quando eu falo de estrutura maior, aí eu estou falando dos termos integrantes da oração. E aí nós temos aqui, ó, nos termos integrantes, esse quadro aqui, ó. Lembrem dele. Deixa eu abrir ele um pouquinho aqui. Lembrem desse quadro. Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Olha a diferença, ó, complemento verbal, complemento nominal. O complemento verbal, ele completa o sentido do verbo e eu tenho ele, objeto direto, objeto indireto. Preciso lembrar de transitividade verbal. Quando eu falo de transitividade verbal, eu falo de presença, de complemento mesmo. Só não terá complemento aquele verbo que é intransitivo. Lembram que é um verbo intransitivo? Eu tenho transitivo e intransitivo. O intransitivo não pede complemento, não precisa, não necessita. O verbo por si só, ele já tem todo o seu sentido. No transitivo, transitar de um termo ao outro, pedir complemento. Ele pode ser um transitivo direto ou indireto. O que é que determina? Presença ou ausência de preposição. Transitivo direto se complementa com objeto direto. Transitivo indireto se complementa com objeto indireto. E aí eu tenho a presença da preposição. Quando falar de indireto, pensem na barreira da preposição.
Aí eu vou lá para o complemento nominal. Complemento nominal. Complementa o sentido de um nome. Também com preposição. Para não confundir com objeto indireto, eu não estou completando o sentido de um verbo, estou completando o sentido de um nome. Geralmente, em sua grande maioria, substantivos abstratos. Lembram de substantivos abstratos que a gente parou um pouquinho para retomar essa classe gramatical, essa classificação de substantivo, em falar que são substantivos que precisam, são coisas que precisam de outro ser para existir. Eles não têm uma existência independente, assim como os substantivos concretos. Quando eu aprendi lá atrás, né, sobre substantivo, concreto que é palpável, o abstrato não consigo tocar. E aí a gente ficava na dúvida, porque Deus seria o caso de um substantivo abstrato, por exemplo. Eu não toco. Eu idealizo, mas eu não toco. Não consigo pegar, abraçar. Mas aí, quando vem essas reformulações, aí ele diz o seguinte: se você consegue idealizar uma forma, se você consegue imaginar uma criação independente, ele passa a ser concreto e deixa de ser abstrato. Assim como os seres do folclore. Curupira, que a gente nunca viu. Saci, que a gente nunca viu. Iara, a lenda da sereia, que a gente nunca viu, mas a gente consegue visualizar. O que isso vai acarretar? Serão coisas que eu não consigo tocar. A raiva, a tristeza, a alegria, a dor. Isso eu consigo ter noção desses sentimentos. Mas eu não consigo tocar. E aí também ele traz como substantivo abstrato ações que são derivadas de verbos, substantivos são derivados de verbos, na verdade. Eu tenho o verbo estudar, por exemplo, e eu vou substantivar essa expressão. Como é que eu vou substantivar o verbo estudar? Coloco um artigo antes, como é que fica a colocação dessa expressão substantivada? O estudo. E aí, assim, o estudo dele foi realmente benéfico, por exemplo. O estudo, a gente vê a ação de estudar. O estudo é todo o conhecimento adquirido que a gente não consegue tocar, mas consegue mensurar. Os seus estudos foram benéficos, ele conseguiu ser aprovado. De toda a ação acumulada, ele teve um resultado. Mas a gente não consegue colocar isso para fazer a medida. Então, aqui a gente fecha a questão. Só um minuto, gente, espera aí. O cachorro entrou aqui. Então, aqui a gente faz essa diferenciação. Qual é a diferença que eu tenho de complemento verbal e complemento nominal? Consegui ser clara em relação a isso, gente? Sim. Paloma, tá tranquilo? Paulo? Sara? Também. Sarinha, minha flor? Assim. Meu Deus, a vozinha tá tão... Gente, a gente sempre vai retomar esses assuntos, mas é sempre bom que vocês tentem fixar o máximo possível e eu só posso ter a real noção de até onde eu estou chegando com a participação de vocês. Eu falei muito isso durante o ano, eu já vou começar naquele clima assim, de despedida, a gente não sabe como é que vai ficar o nosso futuro diante da instituição. Então, eu falo assim, já em tom mesmo de despedida, né? Sempre que a gente tenta passar para vocês um conteúdo da melhor maneira possível. Eu jamais, quando eu estou colocando aqui planejamento em pauta, eu sempre procuro colocar de forma mais clara possível, de desmiuçar o melhor que eu posso diante das possibilidades e das deficiências que a gente tem em todos os sentidos.
nas aulas online, em deficiências de séries anteriores, como a gente tem algumas bases que não foram consolidadas, a gente sempre vai ter dúvidas, sempre. E aí eu fico angustiada, eu vejo os resultados, óbvio que eu vejo que vocês conseguem apreender, mas eu sei que vocês poderiam fazer mais. E eu também poderia fazer mais se eu conseguisse atingir vocês, porque às vezes eu tenho a impressão que eu não consigo, que eu estou aquém daquilo que eu realmente queria. E aí toda vez a gente vai preocupado, né? Se está dando certo, se não está. Quando chega na prova, é quando a gente mais ou menos tem a noção de se conseguiu chegar ou não, ou se vocês se esforçaram muito mais fora desse ambiente, fora da aula online, para conseguir atingir esse objetivo. Mas eu sempre deixo claro a vocês que qualquer coisa que vocês precisarem, desde o início do ano eu falo isso, principalmente depois que a gente começou com essas aulas remotas, que vocês me tenham à disposição. Sempre. Ou para material, ou para tirar dúvidas, ou para solicitar uma aula extra, se for o caso. Sempre. Mas a minha preocupação maior é justamente isso, é o silêncio. Aí, quando eu fico assim, instigando para saber, é porque realmente eu preciso ter mais ou menos noção de onde vocês estão. Então, vamos lá. Aqui, ó, os complementos, como a gente estava falando, complemento verbal, complemento verbo. Não vai confundir com complemento nominal por conta da presença da preposição, porque complemento nominal completa o sentido de um nome, principalmente substantivos abstratos, mas também pode acontecer com adjetivos ou outros advérbios. Complemento verbal completa o sentido de verbos transitivos diretos e indiretos. Aqui, quando eu falo de transitividade verbal, quando eu falo do verbo intransitivo, ele não vai entrar como complemento, porque o intransitivo ele não precisa. O que vai precisar sempre é o direto e o indireto. Aí lembre daquele mapinha que eu mostrei para vocês. Se eu tenho um verbo transitivo direto, automaticamente ele vai me pedir um complemento que é um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o complemento dele será um objeto indireto. Quando é que ele é indireto? Quando eu tenho a presença da preposição. Pense nesse indireto como barreira. Objeto direto é o termo que completa o sentido. Vou tirar aqui da frente. Do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. Quando ele coloca como necessário, também tem aquela questão de uns que vai aparecer essa preposição para evitar uma ambiguidade, um duplo sentido dentro da oração. Mas geralmente, quando ele fala de direto, eu não tenho essa presença de preposição. Abrir os braços ao vê-lo. Aqui eu faço uma pergunta para vocês nessa oraçãozinha que está aqui. Eu tenho um verbo somente transitivo direto ou eu tenho ele indireto também dentro dessa oração? Dentro dessa oração. Fazendo análise dessa oração. Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha. Primeira coisa que é importante para fazer uma análise de oração. Qual é o ponto que eu tenho que visualizar primeiro? O verbo. O verbo. Qual o verbo dessa oração, Paulo? A senhora abre os abraços ao vê-lo. O verbo. Qual é o verbo? Ver. O primeiro verbo da oração. Abrir. Abrir. Abrir os braços ao vê-lo. Primeiro verbo. Eu tenho ele transitivo direto ou indireto? Abriu, como é que eu faço a pergunta para o verbo para saber se ele é direto ou indireto? O quê? Os braços. Os é preposição?
Os é preposição? É. Os braços é preposição? Não. Artigo. Braço é substantivo. O artigo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês novamente o quadro de preposição. Espera aí. Aqui, ó. Preposição. Chegou? Dá para ver? Pensem o seguinte, as preposições que a gente mais encontra. Com, desde, em, o de, pronto, o de, o para, o por, sem. São as mais encontradas. Quando a gente olhar para o verbo, a gente fizer a pergunta, como abrir. Abrir o quê? Os braços. A resposta vem acompanhada de um artigo. Essa barreira de ser direto ou indireto precisa da preposição. Qualquer outra classe gramatical que apareça antes da minha resposta é o verbo ver, por exemplo. Aí eu tenho uma oração assim, ó. Vi aquela flor. Vi aquela flor. Olha o nosso exemplo. Qual é o verbo? Dessa oração, qual é o verbo? Vi aquela flor. Vi. Que é o verbo ver. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo para saber a transitividade dele? O quê? O quê? Aquela flor. Antes da minha resposta flor, tem um pronome. Tia, e agora? Aí eu pergunto, é objeto direto ou indireto? Peraí. Vi aquela flor. Aí eu já sei que o ver, o vi aqui, é o meu verbo. Vi aquela flor. Eu sei que o verbo, que o vi é o verbo ver. É o meu verbo. Verbo. Aquela flor. Vi aquela flor. Vi o quê? Aquela flor. Eu tenho o verbo transitivo. Eu já sei que ele é transitivo porque ele pede um complemento. Se eu digo só vi, vi o quê? Vi aquela flor. Se eu tenho aquela, aqui, ó. Aquela é o quê? Faz parte de que classe gramatical? Pensem aí quando a gente estudou as classes gramaticais. A que classe gramatical pertence a palavra aquela, aquele, aquilo? Pronome demonstrativo, certo? Se é um pronome demonstrativo, mas não é uma preposição, eu tenho o verbo transitivo direto. Isso aqui, ó, aquela flor, é complemento nominal ou verbal? É complemento verbal ou nominal? Aquela flor. Se eu tenho um verbo transitivo direto,
O complemento será chamado de objeto direto. Então, é um complemento verbal, porque eu estou completando o sentido de um verbo. Tudo bem até aqui, meus amores? Aqui é objeto direto. Tudo minúsculozinho mesmo. Contando que vocês lembrem quais são as iniciais, o que significa, vocês podem colocar dessa forma para fazer a análise da oração. Tia, eu vou precisar fazer só se você realmente estiver aprofundando o conhecimento para fazer essa análise. O importante é que vocês consigam visualizar cada um desses termos para poder responder as questões. E aí depois eu venho aqui, ó. Isso aqui já foi. O objeto direto pode ser constituído por um substantivo ou expressão substantivada. Eu posso tirar de uma classe gramatical para colocar em outra, como eu falei para vocês. Se eu tenho um verbo e antes desse verbo eu coloco, claro que com suas adequações. Eu tenho o verbo olhar, o olhar da moça é triste. Se eu coloco esse artigozinho antes, olhar deixa de ser um verbo para ser uma expressão substantivada, acompanhada de um artigo. O agricultor cultiva a terra. O agricultor cultiva a terra. Unimos o útil ao agradável. Pelos pronomes oblíquos, ó, estão vendo aqui que eu estou falando de pronomes, pronome substantivo, eu estou falando de... Quando eu não falo de preposição, se eu não coloco a preposição no meio da minha fala, eu estou falando de objeto direto. Sempre. O que vai determinar esse objeto indireto é a presença da preposição. Aí lembrem daquele quadrinho que tem lá. O menino que conheci está lá fora. Esse quezinho aqui, ó, eu vou chamar a atenção de vocês para ele, porque nesse ano a gente não falou sobre isso, mas a gente vai tomar conhecimento sobre as funções sintáticas da palavra que. Sem querer assustar vocês, mas já assustando, o que, essa palavra tão pequenininha, ela pode desempenhar 27 funções diferentes dentro de uma oração. 27 funções diferentes dentro de uma oração. E eu coloco na prova de vocês, iniciando assim, ó. A língua portuguesa é uma das mais difíceis de se aprender. A gente que mora aqui, que nasceu e se criou aqui, tem essa dificuldade, o que dirá um estrangeiro, que vem para conhecer essa língua como segunda língua. Então, aqui, ó, pronome substantivo, porque ele tem a função de pronome relativo. Então, aqui vocês pensem o seguinte, eu não vou complicar na prova e colocar isso daqui especificado, não. Eu quero só que vocês determinem o objeto direto, objeto indireto. Que vocês reconheçam quando é que eu tenho essa transitividade de verbo, quando é que eu tenho o objeto direto, quando é que eu tenho ele indireto. Lembrem daquele quadrinho lá do esqueminha de quebra-cabeça. Jamais vou colocar uma forma que vai complicar mais a cabeça de vocês. Aí aqui, ó, é quando ele vai falar que em alguns casos a preposição pode ser facultativa. Essa faculdade, essa possibilidade de não se usar ou de se usar é para que ele não tenha duplo sentido, para que a gente tenha real noção do que eu estou falando. E quando eu digo assim, ó, adoremos a Deus. Entre todas as coisas, eu adoro a Deus. Quando o objeto, e esse só vai ser utilizado diante de substantivo próprio. Quando o objeto é um substantivo próprio, eu coloco essa preposiçãozinha aqui. Quando o objeto é representado por um pronome pessoal oblíquo tônico, aí vocês precisam lembrar disso. Isso aqui eu não vou me aprofundar agora nessa revisão, porque ele não pede especificamente essas colocações de preposição facultativa. Aqui, deixa eu ver o que é importante. Isso aqui também eu já falei, de ambiguidade. Objeto indireto. Isso aqui vocês precisam lembrar. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Então, ele pede uma preposição. Peraí. Vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Por que subentendida? Olhem o exemplo desse daqui, ó. Deixa eu abrir aqui para colocar o exemplo.
Quando eu digo assim, ó, assistir o filme, assistir ao filme. Qual é o correto dos dois? Assistir o filme, assistir ao filme. Qual é o item correto? Valendo 5 décimos. Minha cabeça é útil. Na sua cabeça é o filme? É. Paloma e Sara, concordam? Sim. Assistir ao filme. Quem assiste, assiste a algo. O médico assistiu ao paciente. Atendeu ao paciente. Atender a alguém. Esse azinho é uma preposição. Quando ele fala de preposição clara ou subentendida, muitas vezes na nossa colocação, na nossa fala, a gente deixa de utilizar, e a gente sabe que isso acontece o tempo inteiro, inclusive com a gente que é da área de letras, em deixar de usar essa transitividade correta, essa regência, que ele chama a regência, é o termo regido, que vai comandar. Assistir a alguma coisa, ao filme, à novela. Todas as vezes que eu uso esse verbo assistir, ele demanda algumas peculiaridades, e quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistir ao jogo de futebol, não é assistir o jogo, porque quem assiste, assiste a algo, ao jogo. Então, toda vez que vocês pensarem dessa maneira, eu tenho uma transitividade verbal e eu preciso seguir. E aí, quando eu deixo de fazer essa análise, algumas vezes eu deixo ela fora da minha de cogitação para eu colocar corretamente. Então, quem assiste, assiste a algo. Quando ele fala de preposição clara ou subentendida, é porque ela não está aparente, mas eu preciso lembrar dessa regência. Toda vez que eu encontrar, atuo como objeto indireto os pronomes li, lis, me, te, si, nós, nos e vos. Não são os tônicos, são os átomos. Entreguei flores a ela. O entregar, eu tenho dupla transitividade. Por que dupla transitividade? Lembram disso? Que em algumas gramáticas eu vou encontrar como se fosse verbo bitransitivo, mas eu preciso lembrar qual é a ordem dessa transitividade. Estão lembrados? Sim ou não? Paulo, Paloma? Não. A bitransitividade, eu preciso lembrar que eu tenho tanto o objeto direto quanto o objeto indireto dentro da mesma transitividade. Dar flores. Quando eu digo, eu dei flores. Primeira coisa que eu pergunto, se eu tenho uma oração, dei flores a ela, dar algo a alguém. Dar algo a alguém. Dei flores. Entre o meu verbo, dar, e o que eu dei flores, ele é direto, porque eu não tenho presença de uma preposição. Mas flores a alguém. Olha a preposiçãozinha aparecendo. E eu só tenho bitransitividade verbal quando ele aparece nessa ordem de objeto direto e objeto indireto. Por que a gente não usa o tempo inteiro esse termo de bitransitividade? Algumas gramáticas aceitam, outras não aceitam. Justamente porque você precisa definir qual a ordem que aparece. Primeiro direto, depois indireto. Então, quando ele fala aqui,
de aparente ou subentendida, eu preciso determinar e olhar a regência do verbo, como esse verbo assistir. Quem assiste, assiste a algo. Assistir à novela. Assistir ao filme. E esse à novela é com crase. O acento indicativo de crase, que é o acento grave. Isso a gente também estuda em séries anteriores e depois reforça. Então, assistir ao jogo ou assistir ao paciente, eu tenho a preposição ali, embora a gente não utilize coloquialmente, normalmente. Certo? Objeto indireto. Tá aqui, ó, o que eu estava falando agorinha. Deixa eu abrir. Não desobedeço aos meus pais. Olha aqui a preposição que a gente não utiliza. Ó, olha ela aqui bonitinho, ó. Não desobedeço a meus pais. Não quando eu vou falar assim, eu não desobedeci minha mãe. Desobedeci minha mãe. Quando eu falo isso, parece que esse verbo é transitivo direto. Porque vai aparecer o minha, que é um pronome antes, e pronome não indica que seja uma transitividade indireta. Porque eu não uso a transitividade, a regência como deveria ser usada. Ó. Quem obedece ou desobedece, obedece a alguém. Por isso que é indireto. Não desobedeço a meus pais. Preciso de ajuda. Quem precisa? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Paloma, Sara. Paulo. Preciso de quê? Preciso de quê? Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Olha a preposição aí, ó. Clara. Clara. E toda vez que aparecer esses pronomes aqui, ó, oblíquos, como li, eu também tenho a preposição subentendida. Enviei-lhe um recado. Enviei a ele. A preposição está subentendida. Muitas vezes o objeto indireto inicia-se com a crase. Olha a crasezinha ali, ó. A crase é o acento indicador de crase, que é o acento grave que vai para a esquerdinha assim, ó. Enquanto o acento agudo vai para a direita, a crase vai para a esquerda. Isso ocorre quando o verbo exige a preposição a, que acaba se contraindo com a palavra seguinte. O que é a crase? O que é o acento indicador de crase? É quando eu tenho a junção de duas vogais iguais. No caso, uma preposição e um artigo. Eu não vou colocar essas duas letras lado a lado. Se eu tenho um verbo que pede a regência da preposição a, e eu tenho uma palavra feminina, por exemplo, que aceita a presença de um artigo também feminino a, eu não vou colocar dois as multiplicados. Eu já tenho um indicador de crase. A mesma coisa acontece com esses aqui, ó. A, aquele, aquilo, aquela, porque eles iniciam com a. E o verbo está pedindo a regência com preposição a. E aí eu tenho essa junção que vai dar o acento indicador de crase. Isso ocorre quando o verbo exige a preposição a. Peraí, deixa eu ver bem aqui uma coisa. Vai acabar. Um minutinho. Na próxima aula a gente conclui isso daqui. Eu peço a vocês que, se vocês tiverem dúvidas em relação a esse assunto, por gentileza, soltem esta língua para poder colocar essas dúvidas diante da gente, para a gente poder responder. E quando eu falo assim, ó, 5 décimos é valendo, tá? De verdade. No qualitativo, na participação de vocês. Um minutinho, a gente se vê na quinta.